livro Judeus, de autoria de Marcelo Spillmann, aborda as extraordinárias histórias e as contribuições de judeus para o progresso da humanidade. O livro, que foi lançado neste mês de abril, segundo o autor, é leitura para todos que desejarem um upgrade em sua cultura geral. Eu senti falta de um livro que contasse a história dos judeus, amarrada com a história da humanidade, de forma cronológica, para entender um pouco a questão temporal e onde é que se inserem as coisas, para não ficar muito solta no espaço. Então, entender isso. O segundo motivo é um motivo que eu acho que muitos judeus têm, de desmitificar o judaísmo, esclarecer o judaísmo e os judeus, na verdade, desmitificar esses mitos e inverdades que a gente ouve de pessoas, na maioria ignorantes, que não sabe exatamente quem são os judeus, qual a história dos judeus. Então, a ideia é exatamente desmitificar, esclarecer quem são os judeus. Editado pela Mauad Editora, a obra tem 496 páginas e relata de forma didática e cronológica a história da presença de judeus desde a Idade Bíblica até a atualidade. Existem vários livros muito bons sobre a história dos judeus, mas eles não são cronológicos, eles não vão numa cronologia que é mais fácil de entender e de situar no tempo. Eu coloco no livro marcos da humanidade, tá? Como Darwin, como a descoberta da lâmpada, da eletricidade, da locomotiva, do telégrafo. Então, vários marcos da humanidade, junto com a história da humanidade e a história dos judeus. Então, fica mais fácil de entender de onde veio, quando surgiu, quer dizer, em que tempo isso aconteceu. Então, de forma mais interessante, até pelo fato de você na escola, por exemplo, na escola judaica, você aprende a história judaica, mas você aprende ela de forma um pouco solta do tempo, solta do tempo real em que a gente vive. Então, a história judaica agora está aí em tempo, junto com a história da humanidade. Então, fica mais fácil você amarrar essas coisas. Eu cito vários judeus importantes junto com a história, então eles também não necessariamente são citados depois. Mas tem os judeus importantes no mundo, os judeus importantes no Brasil, um pouco de história de cada um deles, sobre também o pessoal do Prêmio Nobel, que recebeu o Prêmio Nobel, contando um pouco por que ele recebeu o Prêmio Nobel. Então tem toda essa coisa. É lógico que não dá para colocar todos, você tem muito, mas a ideia de colocar o judeu importante, ou pelo menos o judeu que foi importante para a humanidade, é desmitificar novamente, é quebrar paradigmas, é mostrar que determinadas pessoas, que as pessoas não imaginam que seja judeu, ela é judia, e não tem nada a ver com aquele estereótipo do judeu. Qual é o público-alvo que você pensa em atingir com o livro? Eu acho que eu escrevi esse livro para desmitificar os judeus. Então, obviamente, você pensa, o meu primeiro público é o não-judeu. Eu gostaria muito que ele lesse o livro para entender a verdade dos fatos. Quer dizer, eu venho desde de 1100 a.C. até 2010, contando a história, a verdadeira história, pelo menos a minha verdade, quer dizer, a que eu acho que é verdade, contando para desmitificar, esclarecer e de onde veio todo esse mito, o estigma dos judeus, de que o judeu é isso, que o judeu é aquilo. Quer dizer, isso tudo é falado no livro, mas obviamente que também é interessante para o judeu também conhecer sua própria história de uma forma diferente. Eu coloco no livro que para o não-judeu é interessante porque normalmente os livros de história eles têm a versão do vencedor, do opressor. Tá? E esse livro agora conta a história, a mesma história, com uma visão de um judeu. Sucesso. Okay. E esse livro vai estar nas livrarias? Já está. Já está. Está nas livrarias físicas e virtuais. Marcelo, muito obrigada e um shalom. Obrigado, shalom.